Olá, eu sou o professor Reinhold e vamos dar início ao nosso curso de derivadas. Só que para isso eu preciso fazer uma revisão em algum conceito de função, né? E antes da função, eu tenho que falar alguma coisa a respeito do relacionamento entre dois conjuntos numéricos. Então, eu tenho, por exemplo, um conjunto A e um conjunto B. Os elementos do conjunto A podem se relacionar com os elementos do conjunto B, como aqui. Alguns se relacionam com alguns de B. Ou aqui, todos de A se relacionam com todos de B. Isso é um mero relacionamento, né? Agora veja, quando a gente fala em função, função é uma relação de dependência. Existe uma dependência entre o conjunto A e o conjunto B. Eu costumo criar uma imagem para entender bem o que é função, no seguinte aspecto. Suponha que o conjunto A e o conjunto B fossem tribos de índios, tá? Guerreiras e valentes. Para ser função, é necessário, primeiro, que todo índio atire flecha. E, segundo, que cada índio atire uma única flecha. Só que essas duas condições têm que acontecer simultaneamente, tá? Então veja o seguinte, todo índio atira a flecha e cada índio atira uma única flecha. Então vamos ver esse exemplo aqui. Todo índio de A atira a flecha? Sim. Cada índio de A, que a referência é sempre o conjunto A, atira a flecha? Sim. Então, esse primeiro exemplo é função. Vamos ver esse segundo aqui, olhando sempre para o conjunto A. Todo índio de A atira flecha? Sim. Cada índio atira uma única flecha? Sim. Então, esse relacionamento virou função. É função. Nesse caso, todo índio atira flecha? Sim. Cada índio atira apenas uma? Sim, também é função. Ah, mas sobrou um índio em B. Não interessa o conjunto B. O que interessa é o conjunto A. É sempre dessa maneira. Então, esse aqui é função. Vamos analisar uns exemplos a mais aqui. Isso é muito importante, tá? Isso é realmente bastante importante para entender o conceito da função. Então, vamos nesse primeiro exemplo. Todo índio atira flecha? Não, tem um indivíduo que não quis atirar. Então, isso não é função. Então, essa aqui não é função. Só por causa disso? Sim, só por causa disso. Veja, aqui, todo índio atira flecha? Sim, só que esse decidiu atirar duas. Portanto, também esse relacionamento não é função. Aqui nesse outro exemplo, todo índio atira flecha? Sim. Cada índio atira uma única flecha? Sim. Então, esse relacionamento é uma função. Ah, mas aqui sobrou no conjunto B um elemento sem se relacionar. Não faz mal, que o conjunto importante é o conjunto A, conjunto de partida. Veja nesse exemplo aqui. Todo índio atira flecha? Não, esse não quis atirar. Então, esse aqui não é função. Nesse exemplo, todo índio atira flecha? Sim. Cada índio atira uma única? Sim. Então, isso é função. Mesmo que a vítima seja sempre o mesmo cara. Isso não interessa. O que interessa é se todo índio atira flecha e se cada índio atira uma única flecha. Então, isso aqui é uma função, tá? Veja, esse tipo de relacionamento aqui, esse tipo de notação, né, com essas bolinhas, com os elementos lá dentro, é chamado de diagrama de Venn. Tá? Diagrama de Venn. Venn era um matemático alemão. Tá? E ele trabalhou nisso, em algumas teorias que ele desenvolveu, aí ficou esse tipo de relacionamento que é chamado de diagrama de Venn. Só que uma função, ela pode
ter várias formas de representação. A gente vai ver isso também. Só que veja, a primeira delas é a lei de formação dessa função. Lei de formação é uma notação matemática. Então, veja só, uma lei de formação, f de x, quer dizer, que é função, 2x mais 1. É como a gente fala erradamente, uma fórmula. Não é uma fórmula, é uma lei de formação. Mas, veja, 2x mais 1. f de 1 significa que eu estou pegando o número 1 para colocar no lugar do x. Faz a conta, vai dar 3. O menos 3, número negativo entre parênteses, aí vai dar menos 5. Outra lei de formação de uma outra função, f de x, 3x quadrado menos 1. Simples. F de 0, peguei um índio 0, o elemento 0 de um conjunto A. Com quem que ele vai se relacionar? Com menos 1. O f de menos 2, com quem que ele vai se relacionar fazendo a conta? Com o 11. Outra função aqui, vamos supor essa, 3x menos 1 sobre 2. Se eu pegar aleatoriamente um elemento no conjunto A, falar o número 1, com quem que o número 1 se relaciona? Fazendo a conta, ele vai se relacionar com o número 1 também. O 0, com quem que vai se relacionar? Fazendo a conta com o menos meio. Tá? E assim vai, você tem infinitas possibilidades de lei de formação, algumas mais simples, algumas mais complexas. Só mais um exemplo aqui, veja essa aqui, f de x, 4x menos 3. O 1 vai se relacionar com quem? Fazendo a substituição, vai dar raiz de 1. Raiz de 1 mais ou menos 1. Nesse caso aqui, f de 3. 4 vezes 3, 12. 12 menos 3, 9. Raiz de 9. Mais ou menos 3. Por que isso? Simplesmente porque toda raiz par tem sempre duas possibilidades. Tá bom? Eu vou colocar mais alguns exemplos e aí nós vamos discutir um pouco mais.